Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é bom estar de novo na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Mês passado, quando eu ministrei, eu falei sobre Ruth. E hoje eu vou falar sobre Ruth de novo. O Senhor, quando Ele fala comigo, Ele traz, passagem da Bíblia. E a hora que vem essa passagem da Bíblia, me arrepia todo, sabe? Então, o livro de Ruth, ele conta uma história muito linda. Como o Senhor, Ele transtorna o luto em alegria. Como Ele é misericordioso. O livro de Ruth também, ele é profético. Ele também revela a parte do mistério do Senhor, que é resgatar os gentios também. Povo judeu, povo gentil, né? Quem puder abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 3. A partir do verso 1. O livro de Ruth, ele conta a história de uma família de Judá, Belém de Judá, que certa vez veio uma fome muito grande sobre o povo. Então eles resolveram se mudar, foram para Moabe, né? E lá eles foram em busca de alimento, que estava difícil na terra, né? Terra de Judá, Belém. Então foi Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, Quilom e Malom, né? Então a história conta que chegando lá, o esposo de Noemi, ele falece, Elimeleque, ele morre, né? Então ela fica viúva. Aí se passa mais 10 anos, os filhos Quilom e Malom, eles se casam com mulheres moabitas, né? Então a palavra diz que eles também morrem, né? Então, passados esses 10 anos, Ruth resolve voltar para Judá, para Belém. Ela ouviu que o Senhor visitou o seu povo e proveu alimento, né? E quando ela saiu, estava com escassez de alimento. Então, ela vai se despedir de suas noras, porque ela já não tem mais filhos, e ela já é com idade avançada. Então, uma das suas noras resolve ir com ela, né? Então, a palavra diz que Ruth, ela falou para ela: o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, né? Se não for somente a morte que me separe de ti, que o Senhor me castigue. Então a fé dela no Deus de Israel, porque durante esses 10 anos provavelmente ela ouviu falar sobre o Deus de Israel, porque Noemi era judia, conhecia. Então elas resolvem voltar para Judá, né? E como elas estavam viúvas, e naquele tempo elas precisavam ser resgatadas, né? Ou um parente mais próximo, né? Então, Noemi, como conhecedora das culturas, da Torá, de como agir com o povo judeu, de certo instruiu ela, né? E diz assim o capítulo 3, a bondade e a justiça de Boaz. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lugar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na eira. Levanta-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: farei tudo como me orientaste. Ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre, e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem és tu? Indagou ele. Sou tua serva Ruth, replicou ela. E lhe rogou:
estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado, e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhes respondeu: bendita sejas por Deus, minha filha. Este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à tua sogra, pois preferistes não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes desta cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ora, de fato eu tenho a responsabilidade de resgate, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Amém, até aqui. Então, quando ele fala que tem um parente mais próximo, tem um outro que também é da tribo lá de Elimeleque, que ele tinha o direito primeiro. Aí então, como ele ficou encantado com Ruth, ele fez de tudo para que o primeiro deixasse o dever dele de resgate, para ele poder resgatar, né? Assim, nessa forma, como a profecia apontando para o Senhor Jesus Cristo, Noemi, ela é a judia, ela é do povo de Deus. Então ela teve o dever de orientar ela, instruir ela como fazer. Porque se Ruth fosse com os costumes da onde ela morava, ela era pagã, ela era gentil. De certo, ela não conseguiria se casar com Boaz, né? Então, a Noemi é aquela que instrui. Apontando para Cristo, como o Senhor é maravilhoso, ele pega o apóstolo Paulo, um rabino instruído, sabedor da palavra de Deus, estudou aos pés de Gamaliel, instruído, sabia como instruir o povo gentil. E o Senhor vai lá e pega ele, levanta ele como apóstolo dos gentios, né? O Senhor pega o apóstolo Paulo, instrui, ele ensina o povo gentil a como perseverar na palavra para que possam ser resgatados pelo Senhor. Então o apóstolo Paulo levanta, vai ensinando o povo, né? E a palavra diz que Jesus, ele é o nosso resgatador. Foi ele que remiu, ele que se sacrificou na cruz para nos resgatar, né? A palavra do livro de Ruth é um livro muito profético apontando para ele. Ruth como a gentia, a viúva, a igreja, a viúva, a igreja. Boaz como Cristo, remindo a terra e resgatando o povo, né? Ele resgatou o povo. E então a próxima etapa, quando Cristo voltar, ele vai casar com a viúva, ele vai casar com a igreja, a noiva do Cordeiro, né? Então o livro de Ruth é um livro profético, que aponta para o Mashiach, aponta para Yeshua, que ele vai vir e vai casar com a noiva. A noiva é a igreja é a viúva. Então o Senhor, ele fala de muitas maneiras através da palavra. E se somente às vezes a gente lê o livro de Ruth, é só uma história. Mas se for nas entrelinhas, ele está apontando para o Senhor o que ele vai fazer, né? Então ele instrui o apóstolo Paulo a pregar aos gentios e mostrar para eles como eles devem se preparar para se casar com o noivo. E assim, paralelo, Ruth e Boaz. E é o que vai acontecer no futuro, igreja. O Senhor vai vir e vai casar com a igreja, a viúva, e vai resgatar todo o seu povo. Amém? Aquele que pode se ajoelhar, ficar de pé, sentado. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, temos o teu santo nome nessa noite, Pai. Queremos te louvar, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estar na tua casa, Pai, casa de oração. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada família aqui representada, Pai. Abençoa aqueles que também não puderam vir hoje, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto de hoje, Pai. Faça a tua vontade neste culto, Pai, aonde o Espírito Santo, ali a liberdade, Pai.
Pai querido, Pai amado, abençoa as nossas criancinhas, Pai. Livra do mal, livra do maligno, Pai. Cerca elas, meu Deus, com uma redoma de fogo, Pai. Coloca, Pai, os teus anjos e arcanjos acamparem ao redor, Pai, de cada criancinha, cada família aqui, meu Deus. Livra do mal, livra do maligno, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos bendizer o teu santo nome nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós bendizemos o teu nome e já te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, vida com saúde, Pai. Obrigado, Senhor, que hoje, Pai, levantamos da cama, Pai. Tivemos pelo menos 2 refeições hoje, Senhor. Obrigado, Pai, pelo que comer, pelo que vestir, Pai. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença está conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos te louvar e te agradecer nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. As palmas louvam o Senhor. Santo é teu nome, Senhor, ainda na tua presença, Senhor. Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai. Estamos olhando, alinhados com o que está acontecendo no mundo, meu Deus. O Senhor nos alertou, as coisas estão acontecendo já, meu Deus. Estamos nos preparando. Pai querido, Pai amado, Pai, envia o teu Ruach para nos dar sabedoria, para compreender a palavra de hoje, nessa mensagem, Pai, para abençoar famílias, para abençoar, Pai, pessoas, Pai, em todas as partes do mundo, Pai, por meio das transmissões, Pai, das redes, Pai. Pai, venha falar, Pai, ministrar nosso coração, Pai, nesse humilde lugar. Queremos ter entendimento, sabedoria, compreensão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que teu Espírito diz às congregações, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Aleluia. Noite de Santa Ceia. Deus tem uma palavra para nós. Esse é o ano da visitação. O Senhor está nos visitando. E Ele já me falou o tema do ano que vem também, que eu vou falar mais para frente. Mas para o tema do ano que vem, depende do tema desse ano. E, amados, quero falar algo que o Senhor tem falado no nosso coração para trazer bênção na tua vida, saúde, prosperidade, a paz do seu lar, principalmente a Shekhinah, a presença do Senhor na tua casa. Amém? Então hoje é uma noite onde o Senhor quer falar com a tua casa, com a tua família, com o teu coração, porque Ele é um Deus das famílias. Ele falou para Abraão: benditas serão todas as famílias da terra. Amém? Mas antes disso, eu quero que você abra o teu coração comigo. Nós amamos muito cada um de vocês. Amamos muito vocês. Né? Nós estamos aqui para liberar a palavra profética para te abençoar. Mas tem coisas que nós, como pastores, ficamos assim, meio assim, preocupados com as ovelhas do Senhor. Como assim preocupados? Já vou explicar. Uma interferênciazinha, mas não vai atrapalhar. Amém, amados? O que eu quero falar com vocês? Vocês são templo do Espírito Santo, amém? Só que eu quero algo mais que você venha entender o que vou lhe falar. Às vezes, antes de a gente falar sobre a casa onde você mora, precisamos falar sobre a casa que você é. Porque ninguém transforma um ambiente externo, né, quando o ambiente interno está em ruínas. Então vamos lá, um exemplo que eu quero dar para vocês. Isso me preocupa muito. Quando você, meu amado, minha amada, está com dor de cabeça, o que você faz? Toma um remédio. Dor de cabeça, toma um remédio. Aí passa, né? De repente sente uma dor no abdômen. Ai, que dor no abdômen. Dor abdominal. O que você toma? Buscopan, o que mais? Meprazol. O que mais? Figatil. Toma um remédio, uma dor abdominal. Amém ou não amém? Você não quer sentir dor. Aí de repente passa. Amém? Mas e quando não passa a dor? A dor persiste. Vai no médico. Nós só procuramos, né, o médico quando a dor não passa.
A dor não passa. E quando você vai no médico, pode ser tarde demais. Às vezes estamos sentindo uma dor, estamos mascarando a dor. Eu perdi pessoas que eu amo, que partiram, até pessoas que eram dessa casa, onde sentiram uma dor, sentiram um carocinho, sentiram isso, sentiram aquilo, e foram tomando remédio, foram tomando coisas para passar a dor. Mas chega uma hora que a dor não passa. Quando vai no médico, faz o revira, faz todo o exame, vai ver, é tarde demais. Uma coisa que os pastores não gostam de fazer por vocês, os pastores não gostam de fazer aqui, né, pastora Tânia? A gente não gosta de fazer o teu velório. Porque a gente fala assim, puxa, você tinha tanto para viver. Olha aí, a Bíblia fala que quem chegar aos 100 anos, né, é jovem ainda. Está lá em Isaías 65, 66. E amados, assim também, assim como muitas vezes você sente uma dor, toma um remédio, ignora. Eu tenho pessoas que me passaram assim, a informação de que o cônjuge estava sentindo a dor, você pode tomar um remédio escondido. Tomar um remédio, passar a dor. E o marido perguntava para ela, né, mas por que tanto remédio? E ela, deixa quieto, é meus remédios. Até que chegou o momento, né, que aqueles remédios não faziam mais efeitos. E quando foram fazer a consulta, né, o médico deu tantos meses de vida. Amados, assim também como às vezes nós estamos sentindo uma dor, e nós recomendamos vocês a procurar um médico, né, procurar fazer outra parte, né, fazer nosso check-up, né. Assim também nós, espiritualmente, quando passamos por alguma dor, nós vamos mascarando essa dor. Vamos mascarando o que estamos passando. Por exemplo, você está sentindo um peso, uma frieza, uma desarmonia, né? E aí você toma o teu remédio. Que remédio? Não estou bem hoje, vou colocar uma música gospel. Aí aquela dorzinha passa. Não estou bem hoje, né? Posta um versículo nos seus stories. Postou um versículo. Mas daí a dor continua. Vai a um culto, vai em uma igreja, vai a algum lugar. Mas sai de lá, a dor persiste. Porque você tem que voltar para a sua casa. E às vezes, né, na nossa casa é que está as dificuldades. E o tema da mensagem de hoje é fazendo do meu lar uma extensão do tabernáculo. Fazendo do meu lar uma extensão da presença, uma extensão de bênção, de prosperidade, uma extensão de saúde, de cura. Então, quando a gente começa a ignorar a dor, quando a gente vai consultar, pode ser tarde demais. Então, a gente vai passar aqui uma mensagem onde, primeiramente, tem que fazer o diagnóstico. Como está, né, a sua casa, como está o seu lar, como está em todos os aspectos, espirituais, financeiro, emocional, que a gente vai dar um baile aqui hoje, em cada tópico, em cada área, onde a presença de Deus tem que trazer a presença, a paz, a prosperidade, a saúde, né? E pode ser que algum desses itens aqui na sua casa, você não está prestando atenção no diagnóstico direito. Você está apenas mascarando a sua dor, né? E tomando vendo um culto, ouvindo uma música, mas a dor não passa. Então hoje o Senhor quer fazer um check-up em você, para que você possa assim compreender o que está passando e trazer mudança, fazer do seu lar um tabernáculo, uma extensão da casa do Senhor, amém? Então, vamos lá no texto-chave, Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Vou pedir aqui para alguém para ler para nós. Êxodo 25, versículo 8. O que diz ali? Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Amém? Faça-me, porém, um santuário, para que eu possa habitar no santuário ou não? Entre o meu povo. Então você está aqui no tabernáculo, neste lugar, por um lugar de congregação, de estar junto com os irmãos, com a família, mas o Senhor quer habitar entre o seu povo, quer habitar entre vocês. Então eu vou fazer um diagnóstico aqui hoje, para ver como você pode fazer do seu lar uma extensão do tabernáculo, da presença, da paz, da proteção do Senhor no seu lar. Amém? E um dos sintomas, né, a palavra de Deus, ele não ensina a gente a mascarar sintomas.
A Torá, os ensinos do Senhor, ele ensina você aí a raiz do problema. Amém? E um dos problemas que pode estar acontecendo está lá em Provérbios 18, versículo 7. Alguém lê para nós ali? Pode ser, Elô? Lê para nós. Provérbios 18, versículo 7. Provérbios 18, versículo 7. 18, 7, aham. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Olha isso. A tradução diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Catuca a pessoa do lado e fala aí: como é que está a tua boca, meu irmão? Como é que está a tua boca? A boca do tolo é para a sua própria destruição. O que você está liberando na sua casa? Esse mês o salário não vai dar certo. Mas que droga de mulher que você é. Que droga de marido que você é. Mas que desgraça de ar que não funciona. Mas que droga de geladeira. Então são palavras que você está causando na sua própria destruição. E a Bíblia fala que isso é um laço para as suas emoções. Então, a primeira coisa que você fazer um diagnóstico, não mascarador, mas vamos hoje procurar o tratamento correto, amém? Então, o que você está falando? O que você está liberando? Diz também em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Amém? Então, nós aprendemos que o tabernáculo é onde o Eterno escolheu morar. Onde escolheu morar? No meio do seu povo, no meio de você. Para trás, aí, Dona Cida comentou, né, que ela sentiu a presença do Senhor lá, que alguém entrou lá, ela achou que fosse Davi não era Davi. Israel compartilhou, né, Israel, que teve uma visão lá na casa dele, que olhou assim, né, viu, nossa, o Senhor está aqui, né, minhas sobrinhas também aqui também na casa, o Senhor está visitando, aleluia. Então o Senhor está visitando. E a palavra no original ali, que o Senhor fala é Vershahant Betohan, e habitarei no meio deles. Uma coisa é você visitar, outra coisa é morar, habitar, amém? Então, o Senhor quer habitar no meio de você. A palavra Shahan, habitar, é a palavra da raiz Shekinah, que significa a presença divina manifestada, né? Então o Senhor fala para que, ele não está falando para que eu habite no santuário, mas que eu habite no meio deles, o povo. O foco está em você, no povo, não na estrutura física, amém? Levítico 26, 11 diz assim: porém meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vocês, e eu serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então Deus, ele quer andar no nosso meio. Imagina o nosso Deus vendo a tua necessidade. Dona Neuza, vem cá um pouquinho, Dona Neuza. Vem cá um pouquinho, Dona Neuza. Um Deus que anda no meio do seu povo, um pai que anda no meio do seu povo. Vem cá, Dona Neuza. Essa modelo morena, aleluia, cheia de unção. Dona Neuza, ela vai contar aqui uma coisa bem interessante. Conta para nós, Dona Neuza, você me contou no começo do culto. A paz, irmãos, que a paz de Deus estejam com todos. Eu tenho esse relógio aqui, quem me deu foi o Ivo. Quando era bem pequenininho. Acho que ele não tinha 1 ano, né? Acho que o Ivo nem lembra mais desse relógio. E eu sempre uso esse relógio. E esses dias ele meio que caiu e parou de funcionar. Aí eu peguei, levei ele do lado da Riachuelo, tem uma senhora que arruma relógio, cheguei lá, ela mexeu. Eu falei, mas não dá jeito. Ela disse, não, minha filha. Ou você mexe nele total, ou joga fora, porque ele não está muito antigo. Eu falei, não. Falei, eu não vou poder mandar arrumar, porque eu não tenho R$200 agora para mandar arrumar esse relógio. Mas eu falei para ela assim, Deus está na frente. Se Deus quiser, ele vai consertar. Pois quando eu olhei no relógio, está aqui, ó. Está funcionando o relógio. Ninguém sabia lá em casa, porque eu não contei. Eu queria contar para a igreja como Deus é. Amém?
Se Deus que preocupa com o relógio, não vai preocupar com você, ele está caminhando, ele viu, olha, a Neuza está com... Houve um problema aí, ela foi ver quanto custa, né? R$200, ela falou, não posso gastar agora, estou com, né, começo de ano, muitas coisas, né? De repente, o senhor, vamos fazer, voltar o tempo. Aí, ó. Né? Olha isso. Então, o Senhor, imagina o prazer de ter nosso Deus caminhando no nosso meio, aleluia! Sabendo do que nós precisamos. E a palavra de Joel 2 fala bem assim, que quando ele passar, quem sabe ele deixa uma bênção. Aleluia! Oh, glória a Deus! O papai gosta de deixar a bênção. Então, a gente vai ver algumas coisas aqui, onde são princípios que a gente às vezes não tem que espiritualizar tudo. Amém, Espírito Santo. Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque só essa semana eu tive 2 famílias para atender, onde teve visitação de demônios. Eu vou chegar lá. Demônios ativos em casas. Pessoas viram demônios e se manifestou depois em bichos. Então eu vou compartilhar com vocês, né, o que você pode fazer para fazer da extensão da sua casa, uma extensão da presença do Senhor, para que você sinta paz no lar. Imagina faltando as coisas para a tua vida, né? Deus vai lá e te manda uma bênção, uma possibilidade. Né? O Edemar é contador da minha empresa, o Edemar sabe como é que a minha empresa está rolando, e às vezes a gente tem muitas coisas para fazer. Essa madrugada eu virei para dizer à noite trabalhando, né, para 2 empresas, né? Brasil, aqui no Paraguai, e uma lá em Tamandaré. E Deus sabe quando estamos precisando de muitas coisas, estamos para abençoar a igreja e tal. Deus manda o trabalho para a gente. Deus, né? Isso que eu vou falar para você também sobre trabalho também, porque Deus quer abençoar você em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Amém? Então vamos lá então. Então a gente vê que a condição para Deus permanecer, a presença dele, tem que ter aliança e obediência. Então não é automático. A Shekhinah não descansa onde há rebeldia, rebelião, profanação e indiferença. Então, uma coisa muito importante que nós temos que fazer para que Deus habite no nosso meio. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó, irmão, higiene, limpeza. Passo primeiro 1. Alguém abre para mim Deuteronômio? Carlos está aí, né? Deuteronômio capítulo 23, 13, 14. Vocês vão ver o que está escrito nesse texto. Deus fala que é um Deus que ele não muda, sou o Senhor não mudo. Deuteronômio capítulo 23, versículo 13 e 14. Você vai ver o princípio que está aqui. E o que o Senhor falou para fazer, olha o que está na Bíblia, aleluia! Deuteronômio capítulo 23, versículo 13 e 14. E entre as tuas armas terás uma pá. Uma o quê, meu irmão? Uma pá. Uma pá. Para que vai ter uma pá? Pode continuar. E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e, virando-te, cobrirás o que defecaste. O que quer dizer isso aí? Interpreta para nós aí, profeta. Não tinha banheiro no deserto. O Senhor falou assim, vocês vão andar com uma, o quê? Com uma pazinha. E quando você for fazer lá o número 2, cavar uma cova e vai fazer um buraquinho e vai tapar o quê? Né? As fezes, está na Bíblia. Continua. Portanto, o Senhor teu Deus anda no meio de teu pá. Aleluia! Do teu arraial. O Senhor anda no meio do teu arraial. Arraial, o que mais? Para te livrar. Para te livrar, o que mais? E entregar a ti os teus inimigos. Vai entregar a ti os teus inimigos, aquele inimigo lá que vem todo dia 15, dia 20, aquele boleto com código. Aleluia! O que mais? Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti. Para que não veja coisa feia, ervat davar. Deus está falando assim, ó, gente, eu quero que quando você fazer o número 2, aí, não tinha banheiro naquela época, vocês vão passar ali, uma pazinha ali, vocês vão limpar, porque o Senhor, ele anda no meio de você. E de repente, se o Senhor está no meio de você, e vê, olha aqui, ó, deixa eu dar a volta que alguém fez um estrago aqui. Porque o Senhor anda no meio de ti para te livrar dos teus inimigos. O Senhor, ele anda, aleluia, no nosso meio. E ele está escrito isso aqui, amados, ó.
para que não veja coisa feia, aquele bolo ali fecal maligno. O Senhor fala, limparia. Ele quer o quê? Uma limpeza. E higiene, porque o Senhor ele anda no meio das casas. Amém? Então, ele exige que o arraial seja santo, separado. Tá? Então, a purificação é condição para a presença, não se afaste do arraial. Então, a casa suja é um sintoma espiritual. Se a tua casa está suja, meu irmão, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque casa suja é morada de demônio. Casa suja. Você deixou a tua lixeira na tua cozinha 3 dias sem tirar? O que chega ali? Larva, mosca, né? O que mais? Aí, por exemplo, como é que, pastor, a minha casa pode tornar morada de demônio? É quando, por exemplo, o meu amado, minha amada, tá aquela cesta de roupa suja 1 mês lá no canto sem lavar. Rasbe shalom, misericórdia, Senhor. Quando, por exemplo, amados, aquele teu lençol da sua cama faz 1 semana que tu não troca aquele lençol. Tu dorme em cima dele, sua e tal. 1 semana aquele lençol lá cheiroso. Uma revelação aqui, oh misericórdia. Aquele irmão que está com aquela mesma cueca 3 dias. Misericórdia. Mesma cueca 3 dias ali, com a cueca box ali, né? Morada de demônio. As irmãs falam, ouve, fala, Deus. Né? A mulher sofre. O que mais? O ambiente sem cuidado, sem ordem, sem governo. Desordem, sujeira e negligência são sinais de um lar sem governo, sem paz e sem santidade. E isso cria o que? Brechas espirituais e emocionais. E o alvo não é caçar demônios, é restaurar o que? A santidade do lar, restaurar a shalom bait, a paz do lar e a disciplina diária. Amém? Porque você lembra daquele episódio, quando o Senhor foi para poder ir para a terra dos Gersarenos, tinha um gadareno. Aquele gadareno estava o quê? Imundo. E onde que ele morava? No cemitério. O cemitério era um lugar o quê? Dos mortos. Né? E ali, quando se manifestou aquele demônio, os demônios pediram para ir ao lugar. Ô Senhor, não nos mande para o abismo, manda a gente para ir para a igreja. É isso que os demônios falaram ou não? Mandaram para onde? Para os porcos. E onde o porco mora? Que é o nome desse lugar? Chiqueiro, meu irmão. O demônio trabalha melhor em chiqueiro. Você sabia disso? Quando a casa está suja, imunda, aí o demônio está pousando a mosca ali do demônio, a presença dele para poder infiltrar e causar o que na tua vida? Só coisa ruim. A energia dele. Então os espíritos imundos, né, pediram para entrar nos porcos. Então os demônios não pedem para o templo, eles pedem para, deixa ele para o chiqueiro, porque os espíritos imundos se sentem à vontade em ambientes imundos. Sabia disso? É um princípio espiritual. Então casa suja é morada de demônio. Teve uma vez um testemunho, na verdade, né? Uma família que era sempre assim, você ia lá, era muita miséria. Você abençoava a família, continuava na miséria. Você dava para a pessoa procurar de um emprego, um trabalho, conseguia, saía. Teve irmãos da igreja que chegaram já até, tipo assim, deixa eu dar um trato aqui, deixa eu pintar a casa do irmão, para poder dar um ambiente limpo. Né? Pintou a casa do irmão, a casa continuou o quê? Chão sujo, tudo sujo. E às vezes a família muda de lugar, achando, poxa, agora vamos lugar. Mas o Espírito acompanha. A casa continua o quê? Suja. Aí não habita a presença do Senhor. Você sabe que o Senhor ele habita em ambientes limpos. Você lembra a parábola do filho pródigo? O filho pródigo deixa, pai, me dá minha herança, vou, né? Ele se afasta da presença do pai. E onde vai ser o final do filho pródigo? O chiqueiro. Então, quem se afasta da presença de Deus vai ser amigo dos porcos. Justamente quem se afasta da casa do Senhor são aqueles que vão começar a frequentar lugares que antes criticava. Vai ser amigo e vai desejar comer as alfarrobeiras dos porcos. Vai querer comer a comida que os porcos estão comendo, porque se afastou da casa do pai.
Então os demônios têm a missão de te levar para onde tem um lugar sujo, sujeira. Porque ali eles trabalham melhor. Você lembra quando Yeshua fala que quando o espírito maligno sai do homem, anda por lugares desertos, né? E ele fala, vou voltar para minha casa. Ele chega para casa e a casa está limpa, varrida, adornada. Está limpinha a casa. Mas o demônio volta para lá por quê? Falta a presença do Espírito de Deus, falta a presença, a Shekhinah de Deus. E o demônio não vem sozinho, vai levar mais 7 parças junto. E Yeshua fala que o estado daquela pessoa fica pior. Então o demônio trabalha com sujeira, diga sujeira. Você entende o perigo que é isso? Eles trabalham em lugares imundos, lugares sujos. Tá? Então ambientes que alimentam também espíritos impuros. Tem lugar que você vai que lá também é morada de demônio. Por exemplo, vamos lá. A mulher que vai em salão de beleza. Amém? Amém? É bom ir no salão de beleza. Né? Se tratar, se limpar, fazer a unha, né? Francesinha. O teu serviço lá, a mulher termina em 30 minutos. Mas você fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por quê? Está tão bom ali o papo, porque estão fazendo o que for? Fofoca. Ai, menina, você sabe o que aconteceu? Menina do céu. Vou te contar, menina, essa aqui é nova. E a Bíblia fala que a fofoca é chamada de lachon hará, a má língua, a má maledicência, e é uma atração de demônios. Porque quem, por exemplo, né? Quem, por exemplo, ali conta uma fofoca, ela não está contando toda a verdade, ela está contando e ela está aumentando. Quem que apoia a mentira? O diabo. O que mais também? Homem que vai na barbearia. Lá na barbearia, lá, aí o cara começa a contar, você viu isso, viu aquilo, tal. Ou então, os homens, aqui no Brasil, não vejo muito, mas no Paraguai, nossa, casa de aposta. Tem sites lá, tem lugares do Paraguai que é casa. Tem um amigo meu que perdeu o emprego e vivia em casa de aposta lá. Tem alguns sites, né? E vivia lá jogando. E o lugar de aposta é o lugar onde o sócio ali é o demônio, é o consumidor. Só que hoje os demônios se modernizaram. Hoje os demônios, né? Hoje estão agora tem um bichinho bem bonitinho, tigrinho, né? Às vezes também tem aqueles, acho que bets, né? Onde, às vezes, nessas jogatinas, você sempre quer ganhar mais. O demônio fala, você ganhou, joga mais, joga mais. Aí você joga e perde. Morada de demônios, eles estão ali nesses ambientes que, para eles, né, é o lugar onde eles se manifestam. Esses lugares sujos. Então, como fazer do nosso lar um Mikdash Me'at, um pequeno santuário? Vamos lá, quem pode abrir Ezequiel 11:16? Ezequiel 11:16. Vamos lá. Pode ler. Portanto, diz assim, diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, as nações, e ainda que os espelhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Amém? O que Deus está dizendo aqui? Deus fala no livro de Ezequiel, embora eu tenha lançado para várias nações, os judeus, todavia eu lhes serei como um pequeno santuário, um Mikdash Me'at. Eu serei, Deus falou, olha, eu vou ser, por mais que estejam longe, que se tenham aprontado, estão longe da sua terra, eu vou ser para vocês um pequeno santuário, um Mikdash Me'at, nas terras para onde foram. Então, mesmo fora da terra, mesmo sem templo, o Eterno não abandonou o princípio, não abandonou o conceito. Ele quer que aonde você esteja seja um pequeno santuário, porque lá vai estar a Shekhinah de Deus, a presença de Deus, amém? Ele faz morada, seu lar pode ser
esse pequeno santuário. E quando você faz o teu lar do santuário, assim como Salomão consagrou ali o tabernáculo, o templo para ele, né? Diz que desceu a Shekhinah, desceu a presença do Senhor, encheu a casa do Senhor, que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, porque houve oração, houve consagração, houve aliança, temor e oração, e a presença de Deus enche a casa. Este é o padrão, não a construção em si, né? Mas a qualidade da consagração, amém? E na Brit Hadashah, na nova aliança, né? Onde Deus agora coloca os mandamentos da nossa mente no coração, e Yeshua está lá, né? Você já sabe esse texto já, de João 14, 23, João 1:14, que o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. A palavra aqui habitou no grego é skenesi, que quer dizer tabernáculo, e morou. O verbo, a palavra se fez carne e morou entre nós. Então, não veio apenas ao mundo, ele armou a sua sucá entre nós, amém? E a morada do Senhor tem a ver também com obediência e amor a essa palavra. Ele fala em João 14:3, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, quando você está conhecendo a Bíblia, quando você lê a palavra, quando você obedece e guarda os mandamentos, o Senhor fala, né, que o Pai vai te amar e vai fazer em você morada. E eu te pergunto, meu irmão, você está lendo a Bíblia todo dia? Hoje você tem, antigamente não existia Bíblia para todo mundo, a Torá, o rolo só era lido na sinagoga, no Shabat. Era caro, ainda é caro os rolos da Torá. Você tem um aplicativo hoje na palma da sua mão, onde você pode descobrir segredos para abençoar a tua vida, obedecer, guardar. Existem países hoje que se vê um aplicativo, uma Bíblia na tua mão, é morte, condenação. Então você tem a liberdade para poder buscar a Deus, amém? Então, o tabernáculo no lar, em chave prática, é morada ligada ao amor e a palavra guardada. Não é emoção, é aliança vivida, que quem guarda a palavra recebe a presença, e a presença santifica o lar, amém? 1 Coríntios 3,16 diz bem assim, que não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, em nós. Você é santuário de Deus. O Espírito Deus habita em você, ele quer habitar num lugar consagrado, num lugar que vai trazer a presença de Deus para a tua vida. Em 2 Coríntios 6,16, quem pode ler? 2 Coríntios 6,16. 2 Timão, aleluia. Né, Carlos? 2 Coríntios 6,16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém! Olha só Deus falando aqui, templo de Deus e os ídolos. Ele falou, habitarei e andarei entre eles. E serei o seu Deus e serão o meu povo. Deus quer andar no teu meio, amém? Ele quer andar no seu meio, quer que ele seja um Deus, seu Deus presente. Amém? Efésios 2:21 diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Em Apocalipse diz, 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Amado, você está na igreja, você está aqui vivendo aqui, o objetivo de tudo isso final é que você esteja preparado para habitar com Deus neste mundo. E quer que a tua casa hoje seja uma extensão do tabernáculo, lá você fique cheio da presença de Deus. Você começa a fazer um culto na tua casa, um louvor na sua casa, uma leitura da palavra, sente a presença de Deus, a provisão, a beleza, a santidade do Senhor, amém? Então, quais são os sinais de influência destrutiva no seu lar? Existem alguns padrões onde você começa a não mais mascarar o problema, você começa a identificar o problema. Que problema, por exemplo, pastor? Minha casa, olha só, minha casa acho que não está morada de Deus, não. Por exemplo, você que sempre perde tudo, perde dinheiro, perde oportunidade, perde bens, queima isso, queima aquilo, prejuízo. Pessoas que,
jovens, ou por exemplo, vários relacionamentos, termina relacionamento do nada, sem explicação lógica. Pessoa que não tem sucesso no emprego, muda de emprego, troca de emprego, é sempre demitido ou sabotado. Ou pessoa que é empresário, abre uma empresa, falha a empresa. Abre, falir pode acontecer uma vez, mas acontece 2, acontece 3, acontece 4. Opa, alguma coisa não está normal não. Então pode ser que tenha algum espírito ali que está influenciando a sua família, a sua casa, há gerações. E você tem que falar para ele, espírito, ra, ré, ri, ró, rua. Sai daqui. Tá? Então, você tem que ter discernimento, começa a se ligar, o que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo aqui? Por que estamos brigando? Por que tanto prejuízo? Por que mais problema financeiro? Eu tenho que ter um discernimento. Opa, algo não está normal. Opa, cadê a Shekhinah do Senhor? Né? Então, muitas vezes, também nós somos destruídos, porque está lá em Deuteronômio 7,26, não trarás coisa abominável para dentro da tua casa, para que não sejas amaldiçoado com ela. Estava vendo um testemunho essa semana de uma pessoa que pediu oração, onde falou, pastor, eu comecei a orar, jejuar, quero uma mudança na minha vida. E ela começou, Deus abriu os olhos dela e ela acordou às 3h33 da madrugada. 3h33 da madrugada. Essa pessoa começou a acordar para orar, sentiu algo diferente para orar. Quando ela foi passear, ela viu um demônio sentado perto de objetos ali que ela sente que está consagrado ali. Aquele demônio, ele estava meio que assim para baixo, recebendo a energia daquele brinquedo consagrado. Porque o demônio, quando ele é descoberto, ele perde a força. Quando ele está oculto, ele continua a agir. Sabia disso? Quando o demônio é revelado, é descoberto, ele perde as energias. Aconteceu uma vez que foi tão a presença de Jesus. Jesus estava numa igreja pregando, lá na Bíblia. Estava pregando de boa. Tinha um endemoniado lá. Jesus não repreendeu, Jesus estava pregando. O demônio se manifestou. Está aqui para nos atormentar. Sei quem tu és o Filho de Deus. O que o Senhor falou para ele? Cala a boca aí. Sai dele. Estava dentro da igreja. Quando você começa a ter discernimento, opa, tem um demônio aqui. Tem um espírito aqui, você fala, eu te achei, demônio, eu te denuncio agora. Ele perde as forças, tem que catar a marinha dele e sumir. E aquela pessoa falou que sentiu arrepio. Imagina você estar no teu quarto à noite, Heloísa, 3h30 da manhã, vê um vulto lá, uma pessoa assim, ó. E de repente repreendeu em nome de Jesus que o bicho saiu, foi para fora e de repente naquele exato momento, o bicho ele vai para o animal mais próximo. Sabe quem cantou? Uma coruja. Imagina, cena de filme de terror. Uma manifestação. Outra pessoa também falando no pastor. A criança aqui em casa está estranha, pegando o brinquedo, está colocando, está se escondendo na escuridão, pega o bonequinho dela assim tal, e ganhou de uma pessoa fulana de tal, esse brinquedinho tal, e a pessoa está em casa, pastor. Começou assim, dar problema aqui em casa, quebrar isso, quebrar aquilo, prejuízo, doença, pragas, pestes. Falei, vamos orar para que o Senhor revele que brinquedo que é. O Senhor revelou para ela, acho que o brinquedo se mexeu sozinho. Imagina o brinquedo, tipo o Chuck, só que era um ursinho. Ela ungiu, eu falei, filha, ungir não adianta não, filha. Queima isso daí. Porque às vezes pode ser um bichinho bonitinho. A Bíblia fala, né? Que o anjo ele pode ser formado de anjo de luz. Nós, quando tinha a casa das meninas aqui, na Casa Lar, tinha a Patrícia que ela cantava que o diabo vem com sapatinho de algodão. Então, são coisas consagradas que podem trazer na tua vida energias moradas de demônios. Você não sabe. Sofrendo problema, briga em casa, briga marido, briga mulher, filho rebelde. E às vezes é coisas consagradas. Você vai orar, Senhor, traga-me discernimento que eu consiga enxergar o porquê que está acontecendo esses problemas em casa. Amém? Outro problema também, muito comum nas famílias. Começo do relacionamento. Ai, amorzinho, te amo, te amo. Aleluia. Namoro. Né? Quem aqui já namorou aqui, né, com a tua esposa hoje aí? Aí você falar por telefone. Desliga, amor. Desliga você primeiro. Desliga você.
Ah, boa noite, tchau. E então, amor, e amanhã? Diga você primeiro, né? Amém, né? Aí, depois que você casa, tem uma coisa que o amor não vai embora. O amor esfria. Por quê? Amor, tá gastando dinheiro com isso de novo? Amor, esse dinheiro já vai para isso de novo, meu amor? Olha, mais um gasto. E às vezes a vida financeira influencia muito o casamento. E aqui está uma coisa aqui que você não precisa pagar coach, aleluia, para poder você dar uma virada na sua vida hoje, amém? Uma coisa que você vai saber hoje, que existe trabalho e existe o quê, hein? Emprego, tem uma diferença aí. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, Rod, ora para mim, Deus me dá um emprego, pastor, estou precisando, assim, essa noite hora, oh, aleluia, campanha, Senhor, Deus abençoe com emprego, Senhor, aleluia, tal, né? Pastor, Deus abriu as portas, aleluia, glória a Deus, barulho achei. A pessoa consegue lá, tal, depois reencontra a pessoa, ô fulano, como é que você está? E como está o emprego novo? Ô pastor, eu pedi para Deus um emprego, não trabalho. Eu quero te dar a diferença, que é a diferença? O que vai fazer você prosperar, aleluia? Então, qual que é a diferença entre emprego e trabalho? Vamos lá. Quem te dá emprego, te tira emprego. Como assim, pastor? Que o emprego é um sistema que te amarra. Quer dizer que todo mundo vai virar empresário? Não, não é isso que eu quero falar. Presta atenção. O emprego é um sistema que te amarra. Alguém te contrata, alguém te demite. Você vive à mercê de decisões que não controla. Mas o Deus que te dá trabalho nunca te tira trabalho. Então, olha só, emprego é uma coisa, trabalho é outra. Qual que é a diferença? O Deus que te dá trabalho nunca te tira o teu trabalho. O emprego é aquilo que te pagam. Emprego é aquilo que te pagam, aquilo que você faz para que os outros te remunerem. Trabalho é aquilo que você nasceu para fazer, amém? Você nasceu, eu sinto que meu trabalho é fazer isso, você faz isso. Nascer para fazer isso. É o propósito gravado em você antes de você nascer do seu ventre. Você nasceu para fazer isso, é o teu trabalho, é o teu negócio, é onde Deus vai te fazer prosperar, amém? Então a tua prosperidade não está no teu emprego, está no teu trabalho. Então, fala para o teu irmão, descobre o teu trabalho. Você tem um talento aí. Jeremias 1:5, Deus fala, antes que te formasse, te conheci, antes de formar no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, te separei. Deus te deu uma missão, um trabalho para você fazer. Você é bom em alguma coisa, aleluia. Você nasceu para fazer algum tipo de trabalho. Ah, porque quero emprego. Você vão te pagar, mas pode tirar a qualquer momento. Quando você nasce para ter um trabalho, tu vai prosperar, tu vai render isso, e vai abençoar muitas famílias. E um dos segredos aí de você ser próximo também do trabalho, Provérbios 18:22. Quem pode achar? Provérbios 18:22. Aleluia. Provérbios 18:22. Um homem. Lê para nós. Provérbios 18:22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Olha só, o que diz aí, livro? Aquele que encontrou uma esposa, acha o quê? Acha o bem. O bem. O que mais? E alcançou a benevolência do Senhor. Então, encontrar uma esposa é você achar o bem. Aleluia. O bem. Toda sexta-feira eu faço um cultinho em casa com a minha esposa lá, leio para ela, Provérbios 31, né? A mulher virtuosa, né? É quando eu chego no versículo ali e tal, que o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Ela olha para mim se você gosta desse versículo, né? Amém? Né, Leomar? Provérbios lá 31:10, onde você achou bem, meu querido, a tua mulher é o bem, o segredo do lar. Então agora a gente vai ver, para a gente finalizar a pregação, a gente vai ver algumas coisas onde você vai se encaixar para fazer a tua parte. Então a gente vê que a mulher é o bem, que Deus é uma bênção do Senhor, benevolência, tá? Primeiramente vamos chamar aqui os homens. Papéis do lar do homem, que se eu quero fazer do meu lar uma extensão, né, do tabernáculo, do tabernáculo do Senhor, então existem princípios, existem sacerdotes, existem ali colunas para poder fazer funcionar direito as coisas da casa, amém? A palavra de Deus chama o homem de Rosh Habeit. Rosh Habeit é cabeça do
lar. Então é um sacerdócio de liderança servidora, não tirania. Se o homem lidera com ira, se o homem lidera com sarcasmo e humilhação, ele não está sendo um sacerdote, está profanando o altar doméstico. Olha o que a palavra fala sobre isso. Sacerdote, o Rosh Habet, o homem cabeça do lar, Torá na boca e no ritmo da casa. O que o homem tem que fazer? Tem que ensinar, tem que falar, repetir, construir a cultura de fé. O homem tem que abençoar, chamar filho, te abençoe, em nome do Senhor, vai ter uma boa aula. Esposa, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Abençoar e conduzir. O homem vai, oração, amor, vamos aqui rapidinho, que Deus abençoe teu dia, tenha um dia de graça, de livramento, de proteção, uma oração de gratidão, disciplina justa, proteção do ambiente. Deus, guarda a minha casa, Senhor, guarda aqui, livra de ladrão. Então, o homem do lar é um sacerdote, o Rosh Habet, sacerdote do lar, que abençoa, conduz, zela pela santidade do lar, o que entra pela porta, as conversas, o conteúdo, as amizades, os hábitos. Homem, você é o Rosh Habet, fala para os homens, homem, declare, homem, você é Rosh Habet, cabeça do lar, aleluia, provedor. Então, por exemplo, o homem, ele tem um domínio próprio, sem explosões. Então, existe um tratado chamado Shabbat 105b que associa os atos de fúria do homem à idolatria moral e à entronização do ego no lugar santo. Então, lá em Deus, Jesus fala sobre Shema também. Qual que é o principal dos mandamentos? Shema. E essas palavras de Deuteronômio 6, 6, 7, essas palavras que hoje te ordenarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e falarás assentar em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser instrução para você, cabeça, para você, homem, para você ter um tempo com o Senhor e abençoar a tua família, abençoar a tua casa. Falou, esposa, Deus te abençoe, Deus te dê saúde, que Deus te dê guarda, graça, né? O homem ali, com a mulher, né? Vou falar agora para as mulheres. Olha, estamos precisando de uma coisa para pagar uma conta. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Vamos fazer alguma coisa. Então, a mulher, o que a mulher é? A mulher, a palavra, ela fala, é a Keret Habet, é o fundamento. Fala, mulher, fundamento. Fala, eu sou fundamento do lar. Olha o que a mulher é. Então, a mulher, ela tem ali 3 marcas do cuidado feminino do lar. Ela é aquela mulher que traz luz. A mulher traz luz no lar. Aqui que a luz faz? Ela ilumina. Ela traz o shalom no ambiente, a paz do ambiente. O que mais? Também a mulher tem a halá, ela traz a provisão e a consagração. A mulher é aquela que sabe os preços da carne, ela vai no mercado, sabe como comprar a comida, prepara a comida com amor e carinho, né? Aquela que prepara ali, né? Com provisão, com consagração. Deus, obrigado por esse alimento, consagra para o que minha família vai comer. E também a mulher é responsável pela nidá, que quer dizer o quê? Pureza. Fala, pureza. Fidelidade e limites sagrados. A mulher não tem papel menor não, tá? É engenharia espiritual do ambiente. Luz, alimentos, santidade, fidelidade. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Quem pode ler Provérbios 31, versículo 27? Provérbios 31, 27. Já estamos para o final. Provérbios 31, 27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Você quer uma mulher assim? Óbvio. Amém. A mulher nunca tem preguiça. E está sempre o quê? Amém, mulheres? Essa é a mulher do Senhor. Provérbios 31. Agora, versículo ali que eu falei para vocês. 12. Quem pode ler o versículo 12? Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, a Heloísa só faz o bem para o seu marido e não o mal. A Joélia só faz o bem para o seu marido e não o mal. A Carla só faz o bem para o seu marido e não o mal. A Katia só faz o bem para o seu marido e não o mal. A Rosa faz o bem para o seu marido e não o mal. O que mais? Suzy, pastora, Maísa, só faz o
bem e não mal. E o versículo que eu falo que eu amo, né? Versículo 11. Pode ler o versículo 11. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Aleluia! Oh, papai. O seu marido confia na sua esposa, ele nunca ficará pobre. Por quê, amados? Porque eu tenho um banco em casa, aleluia. Tem um banco, é? É. É sempre assim. Chega lá em casa, lá, Mercado Livre. E a pastora, o que você comprou agora? Shopping. Eu falo, amor, eu preciso disso, meu amor, pro meu trabalho. Preciso disso, de aquilo. Mercado Livre. E aí, onde ela, quanto você pagou? Eu falo, amor, eu preciso comprar tal coisa. Ela, você está precisando mesmo? É isso mesmo que você está precisando? Você não pode segurar mais um pouquinho? Amados, eu tinha, acho que um iPhone X, 8 anos na minha mão. 8 anos. Durou e cuidei bem. Tive que comprar um novo por causa do meu trabalho, para poder programar para os meus clientes que têm a versão mais nova. Pensa na licitação que tive que fazer. Uma licitação, auditoria. E ainda pedi para o meu sócio que foi para os Estados Unidos com a família, de férias. Falei, cara, traz daí porque aí está mais barato. E foi. Então, está na Bíblia, aleluia. Ô Ivo, está aqui que quem achar uma esposa achou bem. Quem é solteiro aqui quer achar esse bem? Levanta sua mão. Você que é solteiro e quer achar esse bem? Levanta sua mão. Aleluia, Senhor, manda esse bem para esses solteiros. Aleluia, Senhor. Quem acha uma esposa, acha o bem contra a benevolência, Senhor. E está lá no Provérbios 31, né, versículo 11, né? Ela faz o bem para seu marido nunca ficará pobre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Para a gente encerrar já. Os filhos. Então, o papel do homem, logicamente, da mulher. E os filhos, pastor? Continuidade da aliança. Os filhos têm que honrar pai e mãe. Para que tudo vá bem para os filhos. Então, você, papai e mamãe, quem ama o filho, né, ama ali a disciplina, né, repreende a vara do Senhor. E a Bíblia fala que está livrando o teu filho do inferno. Então, uma coisa, umas palmadinhas. Eu dou glória a Deus. Olha, amados, que linda minhas orelhas. Olha o tamanho das minhas orelhas aqui. Olha que maravilha. Graças a Deus que meus pais aqui me educaram muito bem. Meus pais usaram uma vez, eles tinham a tal da psicologia. Psicologia era uma varinha, não essa aqui, tá? De marmelo. E eles tinham assim, descascava aqui a vara e escrevia a caneta, psicologia. Isso é sério? Aí o que acontecia? Meu pai pregando lá nas igrejas em São Paulo, eu, criança, Daniel, brincando no meio do culto. Meu pai falou, irmãos, só um minutinho. Daniel, Rodrigo, quando chegar em casa, vamos conversar e vamos usar a psicologia. Não, o que acontecia, amados? Acabava o culto e vinha um espírito de sono na gente. Vinha um espírito de sono, Daniel, eu, cara, cansado, nossa. De repente vinha, olha, levanta, né? E a psicologia cantava. É, isso funciona. Então, honrar pai e mãe é mandamento que sustenta a ordem do lar. Aprender e praticar, não aprender a ouvir. Então, papai e mamãe, criança tem hora para dormir? Filho, ó, cama. Criança que está brincando com o celular hoje, né? Ó, desliga. Senão, começa a colocar a ordem na sua casa agora. Porque elas são uma continuação da sua geração. Amém? Então, ser agente de paz com os filhos, evitar fofoca, desrespeito e provocação constante, né? E a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que o Senhor prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, um lar sem honra vira tribunal todo dia. E isso espanta a Shekhinah, a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor não repousa onde a aliança é tratada com desprezo. Amém? O fim da pregação. Fazendo do meu lar uma extensão do tabernáculo. Tem princípios, tem casa limpa. Vamos fazer um checklist aqui para acabar. Para que a Shekhinah, a presença do Senhor, habite no seu lar. Então tem que ter a Shalom Beit, a paz no seu lar, diária. Homem, mulher, sem gritaria, sem humilhação, sem gritos, sem gelo. A paz entre o marido e a mulher é a condição para a presença do Senhor.
algumas interpretações ali e tal, né, no hebraico, diz que quando Deus tirou o homem da mulher, a mulher já estava dentro do homem, já era a sua essência. A mulher estava dentro do homem. Só que a palavra que tirou a mulher do seu lado, muitas vezes a palavra costela ali, é como se eu tirasse a mulher assim, do lado dele. Um dos lados fosse a mulher. Olha o mistério disso. Então, você, mulher, é que anda ao lado do seu marido. Ao lado. Marido, anda ao lado da sua mulher. É o que diz a Midrash ali. Quando Deus tirou o homem da... né? A essência da mulher está dentro do homem, mas a metade dele. Metade. Por isso que fala, osso dos meus ossos. A metade. Então, sem humilhação, sem grito, sem gelo, a paz entre marido e mulher é condição para a presença de Shekhinah. Que mais? Palavra guardada e vívida. Yeshua disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, faremos nele morada. Santidade visível, o que entra pela porta. O que está entrando na tua casa? Que tipo de filme está entrando na tua casa? Que tipo de mídia? Que tipo de conversas? Que tipo de amizades? Né? Dinheiro, sexualidade, cuidado com o que entra na tua casa. Que mais? Ordem e limpeza como expressão de reverência. Tá? A Bíblia diz, o teu arraial será santo. Limpeza do seu lar, para que habite a presença do Senhor. Né? E o domínio da ira. Né? Tirar esse domínio da ira. Quem explode a sua casa, profana o altar. Amém? Então vamos ter uma de oração. Onde, amados, o Senhor está visitando lares aqui. Para que o seu lar seja abençoado. Para que o seu lar seja manifesta a presença do Senhor. Amém? Então, amados, para poder... Algo que vamos fazer muito esse ano. Daqui a pouquinho a pastora vai falar sobre a edícula. Então, esse ano a gente vai ter alguns encontros de homens, encontros de mulheres. Vamos ter o fogo do altar. Fogo do altar vai ser os encontros mensais, onde vamos ter ali ministrações sobre casamento, sobre filhos, sobre marido, sobre mulher. E fora isso vai ter encontros só dos homens, só das mulheres. Resumindo, pastores aqui vão pegar na sua mãozinha e vão falar assim, ó, você vai fazer tal coisa, a gente vai te dar uma receitinha de bolo da palavra. Você vai tal dia tal, você vai ler esse texto com a tua família. Por exemplo, sexta-feira, ao pôr do sol, acabou a semana, muitos já trabalham no sábado, né? Mas passou a semana, vamos agradecer a Deus pela semana que passou. Vamos ler aqui um salmo, uma oração, 5, 10 minutinhos. Então a gente passa para vocês essas instruções para os homens. Ó, você vai fazer isso, vamos ter grupos dos homens ali e tal, indicando, né? As mulheres também vão ter ali, né, uma mentoria de como, né, ser a sacerdotisa do lar, o fundamento do lar, para ser abençoada, como você pode ser, né, a mulher sábia edifica o seu lar, a sua casa, né? Então, vai ter instruções que vocês vão receber ali. Vamos pegar na palma da sua mão. Vamos chamar você, e aí, está fazendo? Aí, se não estiver fazendo, aí o pastor não vai pegar na palma da sua mão. Vai pegar na sua orelhinha, ovelhinha. Vem cá, ovelhinha. Vem cá, ovelhinha. Onde você está, ovelhinha? Está fazendo isso? Está lendo? Está orando? Aí a ovelhinha pode voltar a fazer aquilo, né, de uma maneira, um ritual na sua casa, você olhar para trazer a Shekhinah. E se puxar a orelha da ovelhinha não funcionar, aí o pastor faz o que o pastor das ovelhas faz. Sabe o que o pastor das ovelhas faz? No literal? Dá uma cajadada ali, quebra ali a perninha da ovelhinha. Dá só aqui no meio. Pô! Aí a ovelhinha não vai andar por um bom tempo e vai ter que ser o quê? Carregado. Agora vai ser assim, é na força, é na bruta. Por quê? Porque você está sendo visitado pelo Altíssimo. Mas às vezes o Mazal está bloqueado, não está chegando as bênçãos no seu lar. E lá em Malaquias 3 fala, por exemplo, das portas que se abrem para te abençoar. Então nós queremos que o teu lar seja, sabe, uma extensão do tabernáculo, a presença do Senhor habita. Se quebrar o teu reloginho, vá lá o Senhor e arruma o teu reloginho.
Se chegar aquele boleto monstruoso, vai chegar a provisão de onde você menos espera. Sabe? Nosso Deus, Ele quer habitar e andar em nosso meio. Mas existem princípios do sacerdote, da mulher, dos filhos, do lar, limpeza, para que a presença do Senhor venha habitar. Sabe? E o Senhor fala, pare de mascarar o problema. Pare de... Está tomando remédio para dor, mas vá ver o que é. Assim também espiritualmente. Identifique o que está acontecendo no seu lar. E comece, vamos mudar. Eu quero a bênção do Senhor. Porque eu quero trazer a bênção para o meu lar, a Shekhinah, a prosperidade, a abundância do meu lar, para que meu lar seja um lugar onde Deus venha habitar e fazer morada. Amém? Pai querido, Pai amado, estamos aqui com os teus filhos, Senhor. Tu és um Deus que está visitando lares, um Deus que está visitando famílias. E o Senhor falou aqui uma série de conceitos, de princípios, Senhor, para que possa descer a sua Shekhinah, a sua presença, para que possamos, Pai, contemplar, Pai, a tua paz, a prosperidade, o caminho, Pai, os teus anjos, o nosso lar, Pai, trazendo as bênçãos, Pai, ali, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Esse tempo, Pai, da visitação, Pai, que é o tempo de arrumar nossas casas, tempo de tirar toda a sujeira, tempo de identificar espíritos que estão ali, usufruindo da energia, Pai, e trazendo confusão. Pedimos, Senhor Deus, que os lares sejam abençoados, que tem Abraão, a bênção que prometeste a Abraão, abençoarei todas as famílias da terra, Pai. Tu não és um Deus de miséria. Tu não é um Deus, Pai Santo, de miséria. É um Deus dono do ouro da prata. Um Deus que traz restauração, cura, bênção, prosperidade no lar, Pai. Um Deus, Pai, que quer caminhar conosco, que andar conosco. E quem sabe passar, deixar uma bênção, Pai. Pedimos, te damos graça em nome de Santo, seu Filho Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.